Boa noite também para você que está no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 139. Através desse salmo, Davi nos mostra como Deus ele trabalha em nossas vidas. O título até da Sociedade Bíblica do Brasil: Deus onisciente e onipotente. Amém? Salmo 139. Diz assim o texto sagrado: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contaste, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastasse, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como os Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, mais uma noite eu lhe peço: trabalhe a minha vida em Tuas mãos. Tomai os meus sentimentos, o meu intelecto, que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do Teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes através do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Sua palavra, muitos sendo perseguidos, outros sendo martirizados. Que o Senhor continue sustentando-os com as Suas mãos poderosas, e que o Seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós lhe pedimos como igreja do Senhor, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu só beber um golinho.
aqui, irmãos. Amados, o rei Davi, no Salmo 139, ele mostra de forma incontroversa que é impossível o homem escapar do conhecimento e da presença e do poder de Deus. 3 atributos incomunicáveis de Deus são destacados e uma conclusão prática ela é estabelecida neste salmo. Em primeiro lugar, nós somos, amados, envolvidos pelo conhecimento absoluto que Deus tem ao nosso respeito. Deus nos conhece, irmãos, de uma maneira tão profunda e de uma maneira tão íntima que é assombroso até para nós mesmos. Davi se espanta com isso neste salmo. Ele fica tão maravilhado que o Deus Criador de todas as coisas, das visíveis e das que nós não conseguimos ver, Ele nos ama, Ele cuida de nós e nos conhece melhor do que nós mesmos. Se nós não conseguimos sondar e conhecer plenamente a nós mesmos, Deus nos sonda e nos conhece. No versículo 1 que nós lemos aqui, irmãos, Davi ele fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Queridos, Deus ele consegue nos sondar de uma forma tão profunda que nenhuma máquina de ressonância magnética consegue fazer da mesma forma. Deus ele sonda tudo que está aqui dentro. Tudo que está dentro do nosso coração, seja coisas boas, sejam coisas más, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece todos os nossos movimentos. Amados, Deus ele é tão específico, Ele é tão cuidadoso, que o salmista ele diz assim, no versículo 2, Senhor, versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Irmãos, vamos parar para pensar. O Deus que criou todas as coisas, as galáxias, as bilhões de estrelas, o Deus que criou todo esse universo, Ele nos conhece no profundo, e Ele nos conhece o nosso interior e o nosso exterior. Ele sabe até das coisas mais simples, do momento que nós estamos assentados, ou quando nos levantamos de nossas cadeiras e poltronas. Davi está querendo passar para nós o seguinte: olha, Deus, Ele nos conhece tanto, que até das coisas mínimas da sua vida, das nossas vidas, Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. E aí Davi, ele entra também no versículo 2, e ele fala que ele conhece os nossos pensamentos. Uma vez eu falei isso aqui na igreja, não sei se os irmãos lembram, uma outra mensagem, alguns anos atrás, eu falei, imagine, irmãos, do jeito que está a tecnologia, né? Daqui a pouco alguém vai pensar nisso. Imagine se existisse aí um capacete que colocasse aí nas nossas mentes e todos os nossos pensamentos, uma hora dos nossos pensamentos fosse projetado aqui. Quem seria o doido de levantar a mão e falar assim: olha, pode pôr esse capacete na minha cabeça? O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda tudo que está aqui dentro. Ele sabe
dos nossos pensamentos. Não adianta fugir de Deus. Deus, Ele nos encurrala de uma forma amorosa. Deus muitas das vezes nos coloca em circunstâncias que nos espreme, mas não é para nos matar, não. Muito pelo contrário, é para nos dar vida. É para nos dar vida. Quantas das vezes Davi ficou encurralado, irmãos? Quantas das vezes Davi achou que era o fim dele? Teve um momento que Davi teve que se fazer de louco. Mas em tudo Davi via a mão de Deus na vida dele. Deus estava ali cuidando. Amados, Deus, Ele vai além do que pensamos, além do que imaginamos. Ele cuida de nós de uma forma tão perfeita. E muitas das vezes não damos conta disso. Agora mesmo, né? Tem alguns relatos aí na internet do pessoal reclamando daqui da região que a prefeitura errou na previsão. Cadê a chuva aqui? Falei, gente, o pessoal quer inundação, quer tragédia. Em vez de estar agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, né? Obrigado porque o Senhor nos livrou. E tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo em outros lugares. Nós temos que ser gratos. E o ser humano tem disso. Deus, irmãos, tem cuidado de nós. Amém, igreja? Tem cuidado das nossas vidas. Ele conhece os nossos caminhos. Davi, ele fala aqui, no versículo 3. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amados, nós que somos pais, quantos de nós já nos chegamos no berço dos nossos filhos e ficamos ali por tempos velando o sono deles? Amém? Aqueles que ainda não são, vai acontecer, vocês vão ver como é que é. Vocês vão ficar ali, a gente fica vendo aquela coisa, aquela criaturazinha, tão perfeita, os dedinhos, né? Assim, irmãos? E a gente fica ali, literalmente babando, né? Naquela criança, derramando o nosso amor ali. Sabe, o que Davi está passando aqui é que o Senhor cuida da gente com o mesmo carinho e amor. Jesus, ele fala lá, quando ele nos ensina a pedir através da oração, né? Ele fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai, encontrareis. Quem é o pai que o filho pede o pão, né? E o pai dá pedra? Nenhum, né? Então ele fala assim, quanto mais vós que são maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celeste. Deus está cuidando de você, está cuidando de nós, irmãos, em todos os momentos. Deus não nos abandona, irmãos. Deus não nos abandona. Davi, ele continua falando dessa profundeza, dessa realidade de Deus, dessa onipresença e onipotência de Deus de uma forma tão tamanha e tão grandiosa, que ele vai aqui no versículo 4, ele fala o seguinte, a palavra ainda nem chegou à minha língua, que tu, Senhor, já conheces toda. Ou seja, antes mesmo de pronunciarmos, Deus já conhece aquilo que vamos falar. Deus sabe, irmãos, de antemão, tudo o que vai acontecer. E isso nós temos, irmãos, que louvar ao nosso Senhor, porque as nossas vidas estão nas mãos dele. Nós não estamos
como muitos estão nesse mundo, com suas vidas ao léu, sem esperança. Quantas pessoas, irmãos, nós paramos na rua, e muitas das vezes amigos que não conhecem a Cristo, e nós perguntamos ou conversamos, nós vemos que essas pessoas estão perdidas, presas nos seus conhecimentos. Deus, Ele nos envolve por todos os lados, irmãos, conhecendo a nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-la. Deus, Ele nos ama de uma forma que ninguém consegue. Por melhor pai que eu me esforce a ser, eu nunca vou conseguir amar o meu filho como Deus o ama. Por melhor pai que eu me esforce e busque assim, não vou conseguir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é perfeito. E Deus conhece a necessidade do meu filho melhor do que eu. E assim conosco também, irmãos. Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. E Ele é maravilhoso. E Ele não desiste de nós. Nós ficamos envolvidos com essa onisciência do Senhor. Olha o que diz aqui o verso 5 e o verso 6. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Davi está aqui, irmãos, maravilhado. E ele está dizendo que o Senhor, Ele cuida de nós e nos cerca por todos os lados. Lá no Salmo 46, o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte. E no versículo 10, Deus fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por quê? Porque Ele tem nos cercado, irmãos. Ele tem cuidado de cada um de nós. Davi expressa no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não consigo atingir. Que o Deus Criador de todas as coisas, que o Deus Criador de todo esse universo se importou comigo, tão pequenino diante de tamanha grandeza. A Bíblia várias vezes, irmãos, nos compara, diante da grandeza de Deus, a grãozinhos de areia. Ó vermezinhos de Jacó. Porque pela pequenez, nós somos pequenininhos diante desse Deus maravilhoso. E aí Davi para pensar: como é que esse Deus tão maravilhoso cuida de mim dessa forma? O Senhor, Ele nos acompanha em todos os lugares. É impossível, Davi fala que é impossível se ausentar do Espírito de Deus. É impossível fugir da face de Deus. Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde correremos de Deus, irmãos? O Deus que conhece tudo, o Deus que formou tudo. Lembra de Jonas fugindo de Deus? Da vontade de Deus, né? Jonas vai, foge, entra no barco, achando que no mar vai fugir de Deus. Aí Jonas vai, Deus espera o barco chegar num ponto que não tem mais volta e manda-lhe uma tempestade. E todo mundo ali desesperado naquele barco.
Um amigo meu, até numa mensagem, ele destacou sobre isso, falando assim: e Jonas pagou passagem para fugir de Deus. E ali todo mundo desesperado, jogando as coisas do barco para o barco não afundar. Aí falam: olha, alguém deve ter feito mal aí, algum Deus aí, porque isso aqui não é normal não. E aí Jonas se acusa: eu me joga no mar, achando que ia morrer. Foi jogado no mar, Deus envia um peixe. Está achando que vai morrer nada, gente. Vai fazer minha vontade. Deixa abrir a boca e engorda Jonas. Aí Jonas fica 3 dias na barriga do peixe, irmãos, para poder ali reconhecer a vontade de Deus. E eu fico pensando: meu Deus, barriga do peixe não deve ser um lugar muito agradável não, né? E ali, 3 dias Jonas pede perdão a Deus, fala: então me manda para lá que eu vou fazer a tua vontade. Deus manda o peixe levar, ó cuidado, na beira da praia, cuspir Jonas lá na beira da praia. Sai Jonas com um aroma maravilhoso, um perfume ímpar, para não dizer o contrário. E Jonas vai pregar. Chega para Nínive e faz o pior sermão que você vê. Olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. O que acontece? O maior número de convertidos, de relato de conversão na Bíblia, 120 mil pessoas se convertem. E aí Jonas, como pregador, devia sair alegre, né? 120 mil pessoas. Sai Jonas chutando pedra e reclamando com Deus. Eu sabia que isso era misericórdia esse princípio. E Deus continuou com Jonas e tratando de Jonas. Amados, está entendendo o cuidado de Deus? Como é que Deus não desiste de você? O plano que Deus traçou para as nossas vidas, Ele vai levar ao fim. Não adianta, você que está no vídeo, não adianta fugir de Deus. Eu sei que tem muitos que estão ouvindo aí e estão pagando passagem para fugir de Deus. Estão pagando passagem, vou fazer igual Jonas. Estão pagando passagem, estão correndo de Deus, estão fugindo de Deus. Mas irmãos, Deus nos pega no momento certo, na hora certa. Como o pessoal fala nos ditados, né? Deus nos pega na curva. Não tem, na hora certa, Deus vai ali e move as circunstâncias. Não é por maldade, porque Deus não tem maldade, mas é por amor a nós. Deus podia falar para Jonas: esse cara morreu, eu vou levantar outro. Não podia, irmãos? Mas não. Ele queria era Jonas. Moisés, quando estava ali conversando com Deus, falando: não, eu sou pesado no falar, Senhor, envia outro. Deus enviou outro? Não. Deus até se irou com Moisés, diz a palavra lá. Deus se irou com Moisés e falou: tá bom, mas vamos fazer o seguinte, eu vou mandar Arão vai encontrar contigo, mas o meu negócio, trocando aqui em miúdos, né? O meu negócio é com você, Moisés. Eu vou falar com você e você vai falar com Arão que ele deve falar. Mas o relacionamento sou eu e você. E nós sabemos por que Deus fez isso, né? Lá na frente você não vê Arão fazendo lá, na pressão, fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Foi, irmãos? Então, mas Deus também não desistiu de Arão. Arão teve seu propósito. Então, meus amados, Davi está falando aqui: para onde me ausentarei da presença de Deus? Você que está correndo de Deus, um conselho: faça o seguinte, faça a meia volta e corra de volta para a presença de Deus. Não adianta, irmão, não tem com Deus, não tem essa quebra de braço com Deus, você vai perder. É fato, é fato. Davi continua dizendo, no versículo 8: se subo aos altos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
lá estás também. A presença de Deus, irmãos, nos acompanha em qualquer lugar que nós venhamos estar. Seja no lugar mais alto, ou seja no lugar mais profundo. Seja nos verdes campos, como ele fala no Salmo 23, nos pastos verdejantes, como nos vales da sombra da morte. O Senhor está conosco. A presença dele está conosco. E nós temos que nos alegrar com isso. Davi, ele fala, no verso 9 e 10, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Um exemplo disso, os discípulos no mar da Galileia, na tempestade. Jesus os viu e foi andando sobre o mar. Eles, apavorados, acharam que era um fantasma. O Senhor fala: calma, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro andou sobre as águas. Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Amados, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Por quê? Como Davi está falando, Deus, ele vai de encontro. Nós podemos criar consequências. Amém, irmãos? Consequências para as nossas vidas. Quando Jonas fugiu, ele arrumou o quê? Consequência. Tempestade, barriga do peixe, consequência. Agora Deus, ele vai nos moldando. Nem mesmo as trevas podem nos encobrir dos olhos do Senhor. Pois para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha o que Davi fala aqui no verso 11 e 12. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que ele quer dizer? Que para Deus tanto faz estar nas terríveis trevas ou na luz. Ele continua sendo o mesmo Deus, e ele opera da mesma forma. Ele muda, ele transforma, ele liberta, ele salva, ele cura, ele faz os milagres, ele opera com seu poder da mesma forma. Amados, de Deus é inescapável. Não tem como escapar de Deus. Não tem. Por que a gente fica escapar de um Deus tão amoroso? O mundo, irmãos, o pecado, essas coisas, elas fazem separação entre nós e o Senhor. Mas não é porque isso acontece, porque pecado quer dizer o quê? Pecado quer dizer, a palavra no original, aquém do alvo. Você está errando o alvo. Mas o Senhor, ele quer o quê? Que nós venhamos estar aos pés dele, pedindo perdão, ajuda para não fazer, para não pecar, para não desagradar a ele, e assim caminhar com ele. Por isso que o cerne da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É impossível fugir da presença de Deus. Impossível. Terceiro ponto:
Davi, ele fala aqui da forma tão maravilhosa de como Deus nos formou. De tamanho conhecimento de como Deus formou a cada um de nós. Como fugir daquele que nos formou o nosso interior e nos teceu no ventre de nossa mãe? Versículo 13. Davi fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. O cuidado de Deus está desde esse momento da formação, ou seja, em todo o momento. Em vez de pegarmos totalmente uma rota de fuga para tentarmos em vão escaparmos de Deus, devemos dar graças a Deus pela forma tão assombrosamente e maravilhosamente que Ele nos formou. No versículo 14 diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente e maravilhosamente me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amados, o nosso corpo, embora frágil, né, um vírus, uma bactéria, que é microscópico, tem o poder de matar o ser humano. Não é assim? E olha o tamanho do cuidado de Deus. O nosso corpo, embora frágil e de uma complexidade indescritível, nós somos um ser programado geneticamente. Temos em nosso corpo cerca de 60 trilhões de células vivas, e em cada uma delas 1,70 m de fita de DNA, onde são gravados e computadorizados todos os nossos traços genéticos. Sabemos que os códigos de vida são gerados espontaneamente. Código de vidas não surgem de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em nós pelo nosso Criador onipotente. Deus não nos viu quando éramos apenas uma substância informe, mas também escreveu no seu livro todos os dias de nossa vida. Irmãos, a obra que Deus fez, a nossa formação é tão maravilhosa, que se nós pegarmos essa fita de DNA, dizem os cientistas, e emendarmos uma na outra, de um ser humano, dá para dar a volta ao mundo. Não tem como isso vir do acaso, irmãos. Esse papo do explodiu, aí as bactérias se formaram, aí veio o bichinho, depois veio o macaco. Eu sou muito bonito para ter vindo. Não, irmãos? O macaco é um bichinho bonitinho, mas eu sou muito bonito para vir o macaco. Aí você parar para pensar, vai uma evolução. Que evolução? O macaco não está aí. Mas no zoológico vai ter uma porção de macaco. Todos aqueles que evoluíram não foram extintos? Como é que os macaquinhos estão aí, os chimpanzés, os gorilas, né? Que história é essa? Irmãos, essa história do Big Bang, já contei isso aqui uma vez, só para exemplificar bem rápido. É a mesma coisa, você imagina só, você está aqui no culto, você chega em casa lá com um bolo de chocolate pronto. Sua casa está lá, a porta está fechada, aí você chega em casa e tem um bolo de chocolate pronto. Tem duas opções. A primeira, algum parente seu que tem a chave da sua casa, entrou na sua casa, foi lá, fez o bolo, né? Vou fazer aquele agrado lá, né? E pá, avisa o bolo de chocolate e tal. Aí você chega, tá lá na mesa o bolo de chocolate, glória a Deus, né? Tem todo cuidado e carinho. Aí tem outra opção, né? Que é o quê? Um caminhão foi fazer entrega na padaria perto da tua casa, capotou. Blum, blum. O caminhão foi dando 1, 2, 3 voltas, aí os ovos nos ares quebraram na medida certa, né?
caiu dentro de uma vasilha que estava lá para entregar na padaria, e com aquele giro do caminhão começou a bater o ovo ali com a clara, tudo direitinho, caiu a porção exata da farinha que tinha que cair, do chocolate, né? Aí logo em seguida o outro estava fazendo a ganache de chocolate, aquela coisa toda, e tal, daqui a pouco o caminhão explode, bum! O bolo estava ali pronto, já assado. E aí os bombeiros chegam lá, pagam, vê o bolo, olha para sua casa, vou deixar na casa do Beltrano ali, e deixa o bolo na sua casa. É a comparação, irmãos, da criação e da teoria do Big Bang. Entendeu, irmão? Eu creio, mais fácil alguém ter ido lá em casa e ter feito o bolo para mim, deixar. Então, amados, sabe, nós temos que a todo momento agradecer a Deus por tamanha graça, por tamanha bondade sobre as nossas vidas, por esse universo que Ele criou para nós desfrutarmos de todas as coisas. Tu vê essas imagens desse James Webb ali, né? Do telescópio aí, telescópio James Webb. Você vê que coisas maravilhosas, que fotos lindas. E isso tudo você vê a mão de Deus. Às vezes eu fico pensando na função que nosso Senhor falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para quem nos ama. Davi, ele fala aqui no verso 15 e 16, deixa eu dar uma adiantada: os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nem deles ainda existia. Ou seja, o roteiro da nossa vida, Deus já colocou no seu livro. Deus já está cuidando de nós, mesmo antes de existirmos. Deus já tem o roteiro da nossa vida. Amados, diante da grandeza insondável de Deus, só nos resta, sobretudo, diante da nossa limitação, da nossa incapacidade, adorar esse Deus maravilhoso. E, como Davi aqui entender, quando ele fala aqui no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi aqui ele expressa, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não existe nada mais insensato do que um homem perverso tentar desafiá-lo. Davi ele fala no verso 19: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastasse, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Davi aqui firmemente se posiciona contra aqueles que se apresentam contra Deus. Amados, nós lemos no início do culto, falando sobre o Salmo 1. O Salmo 1 fala dos ímpios e dos justos, da roda dos escarnecedores. Nós temos que tomar cuidado com essas circunstâncias. Uma coisa é nós falarmos do amor de Cristo, uma coisa é nós vivenciarmos, muitas das vezes, em rodas de amigos e famílias, mas que te respeitam a sua fé. Aqueles que não respeitam a sua fé, aqueles que não estão ali com você, ou estão ali debochando da sua fé, é melhor você se afastar. Entendeu, irmãos? Porque não te respeitam.
tive um amigo que era assim, ele não, quando eu me converti, não respeitava e tal. Amigo, né? Que amigo respeita. E outros que ainda não conhecem a Cristo, mas respeitam, continuam sendo meus amigos. Oro por eles, né? Mas tem aqueles que não respeitam a sua fé, aí ficam debochando. E eu tive que me afastar, e esse amigo teve um triste fim. Davi, ele continua dizendo: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que te desprezam, que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Amados, aqui eu estou falando, Davi aqui estava num momento onde ele acabou pecando, ele foi ao excesso, né? Ele queria ali exterminar todos os inimigos de Deus, era o que estava no coração dele. Mas logo depois ele cai em si, pede perdão a Deus, porque nós não devemos tomar lugar de Deus, amém? Nós não devemos tomar lugar de Deus. Deus é quem sabe, Deus é quem faz. É você orar, discernir, pedir direção de Deus e simplesmente, olha, às vezes eu vou falar, continua orando por essa situação aí, continua clamando por essa vida aí, né? Ô meu filho, isso aí acontece isso, infelizmente. Ele não apenas declara o seu desgosto contra aqueles que se rebelam contra Deus, contra o próximo, para derramar sangue, mas volta as suas armas para si mesmo e chama Deus para sondá-lo e prová-lo. Davi, ele está ali enfurecido com os inimigos dele, enfurecido com aqueles que zombam de Deus. Ele quer levantar as armas, mas o que ele faz antes disso? Versículo 23: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos. O que Davi está dizendo? Ele roga a Deus e diz ao Senhor: Senhor, olha, esse caminho que eu estou seguindo, que eu estou querendo aqui é o certo, esse caminho que eu quero fazer é a tua vontade, Deus. Então, amados, em tudo, Deus está ao nosso redor, Deus enxerga todas as coisas. O que nós temos que fazer é buscar a vontade de Deus. Versículo 24, para encerrarmos, ele fala: vê se há em mim algum caminho mau. Aí ele fala aqui o último ponto: e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, o que ele está dizendo? Senhor, se tiver em mim algum caminho mau, se tiver em mim alguma sombra de um caminho que te desagrada, Senhor, me volta guia-me pelo teu caminho eterno, guia-me pelas tuas veredas de justiça, Senhor. Não me deixe ser guiado pelo meu eu, não me deixe ser guiado pelo meu sangue, pela minha carne, mas, Senhor, guia-me segundo o teu caminho. Irmãos, hoje, há mais de 2000 anos atrás, os homens estavam com os ramos nas mãos, né? Hoje comemoramos Domingo de Ramos, com os ramos nas mãos e gritando: Hosana, Hosana, o filho de Davi. Nosso Senhor entrando, montado num jumentinho. E quando um rei entrava num jumento, era sinal de paz. Ele estava dizendo que estava vindo em paz. E aquele povo estava ali sedento por sangue, porque eles queriam a libertação de Roma. Só que a libertação que Jesus veio trazer era uma libertação muito maior. Era uma libertação eterna. Era uma nova vida nele. E eles gritando. Por que eles estavam ali eufóricos? E aquela multidão gritando Hosana ao filho de Davi? Porque há pouco tempo antes eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro.
em Betânia. E Betânia era ali perto de Jerusalém. E eles estavam ali, esse é o Messias. Ele vai vir destruir o Império Romano. Ele vai acabar com Roma, vai nos livrar de Roma. É o filho de Davi, vai vir com a espada. Entra Jesus, montado num jumentinho, falando de amor, graça, bondade. Em menos de uma semana, Jesus é preso. Colocam para aquela mesma multidão escolher entre Jesus e Barrabás. E aquela multidão sangue sedenta começa a gritar: Barrabás! Barrabás! Barrabás, se eu não me engano, vai dizer filho do homem. Filho. É filho do homem, Deus, filho do homem. E eles gritando, querendo que quem os salvasse fosse aquele bandido, zelote, que estava ali para salvar com a espada. E aquela mesma multidão que outrora gritou Hosana, com os ramos nas mãos, estava falando: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos perguntou: o que eu faço com esse que vocês dizem ser o Cristo, o rei dos judeus? Crucifica-o, crucifica-o. O que aquela multidão estava passando, irmãos? O que aqueles homens estavam falando? Nós não queremos esse que fala de amor, não. Nós não queremos esse aí que está falando de uma liberdade ou de um reino vindouro, não. Nós queremos a vivência dessa terra, desse mundo. Davi, ele fala: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, por isso a importância de mortificar a nossa carne todos os dias. Por isso a importância de lermos a palavra de Deus. Por isso a importância da comunhão dos santos. Por isso a importância de trazermos à memória Cristo Jesus. Por isso a importância de lembrarmos que o caminho do nosso Deus é sobremodo superior ao caminho imaginado pelo homem. Porque o homem natural pensa nas coisas dessa terra, estão presos nas coisas dessa terra. Mas o homem espiritual pensa nas coisas do alto. O reino de Deus já foi inaugurado com a vinda do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. O Rei está ali. O Rei está aqui. Ele está vivo, Ele habita no meio de nós. Ele está presente na sua vida, como Davi nós acabamos de ver aqui no relato de Davi no Salmo 59. Ele continua operando em nós. E Ele continua nos amando da mesma forma. Um dos atributos do nosso Deus, irmãos, é a imutabilidade. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Tudo aponta para Ele, tudo é Ele. E nós temos que agradecer a Deus por despertar os nossos corações para andarmos com esse Deus maravilhoso e seguirmos esse caminho eterno. Você que está em casa, se porventura você ainda não conhece a Cristo, que você queira fazer esse convite,
Põe a mão no seu coração, vamos orar junto com você. E faça essa oração. Senhor Jesus, eu sou um pobre pecador. Reconheço que dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Tenha misericórdia de mim, dos meus pecados. E ajuda-me, ó Deus, através do Teu Espírito. Conduza-me assim como Davi fala aqui, Senhor. Conduza-me pelo caminho eterno. Porque o maior desejo do meu coração, Senhor, é seguir ao Senhor. É Te conhecer face a face. Ajuda-me nessa caminhada, Senhor. Entre em meu coração, Santo Espírito de Deus. Faça em mim morada. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te ilumine e Te acompanhe todo o tempo. E amados, que venhamos estar agradecidos a Deus por Ele nos cercar dessa forma e nos armar dessa forma, como um bom pastor, como um bom pai que cuida dos seus filhos. Amém, igreja? Vamos orar para encerrar o pessoal aqui no vídeo e depois vamos orar aqui juntos. Senhor Deus, obrigado por mais esse culto, obrigado pela Sua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando do Teu Evangelho. Continua operando na vida dos nossos irmãos que estão aí no vídeo, ouvindo essa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue os edificando e os abençoando rica e poderosamente. É o que nós lhe pedimos como igreja. Desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. E depois vamos estar aqui à frente, irmãos.